Opa! Opa, agora foi. Agora foi, hein? Conseguindo me ouvir? Tô conseguindo te ouvir. Isso, aí eu derrubando aqui o celular. Deixa eu apoiar ele aqui. Aê, agora Tá me foi. ouvindo Tudo é também? novidade pra gente, né? Tô te ouvindo. Tudo é novidade aqui, né? Tá me ouvindo? Opa, agora tá bom, hein? Não tem microfonia ou é impressão minha? É, o áudio tá mais audível. Ah, então tá bom. Aí sim, hein? Já gostei. Bom, antes de começar qualquer comentário, tá? Qualquer coisa, vamos aqui dar nossas felicitações ao nosso amigo Rubem Teles, que tá fazendo aniversáriozinho hoje. Aniversário né? dele. Parabéns aí pro pra irmão, ele. Isso aí. É herege, mas é gente boa. Vamos lembrar sempre disso. Bom, hoje não temos aí a presença do nosso amigo Rubem Teles acompanhando a nossa live, mas sabemos que sábado ele vai estar conosco aí na Berlinda, respondendo as perguntas que o povo quer saber, né? Mas hoje o papel é seu. Hoje segura que o filho é teu, né, Reverendo Derek? Vamos lá. Segura que o filho é teu. Então, eu estava explicando para o pessoal aqui que o nosso objetivo aqui não é denegrir nenhum outro pensamento que, como os pentecostais, né? Nós nem vamos falar dos pentecostais, na verdade. O nosso objetivo é esclarecer os pontos. Ah, que pena, né? Tá bom, foi muito importante você ter falado isso. Poxa vida, rapaz. Mas nosso objetivo é esclarecer aqui os pontos que nós cremos, nós como reformados, cremos e entendemos que é importante que outras pessoas conheçam para que não fale aquilo que sempre falam, né? Que é uma teologia fria, morta, ortodoxa. É ortodoxa, mas morta não. Pois é. Bom, então, sem mais delongas, vamos para a primeira questão. Espero aí que esteja preparado. Caso você não saiba a resposta, pode consultar os universitários ou pedir as cartas. Joia. Mas, primeira pergunta, bem direta e introdutória. Por que foi a reforma? Olha, a reforma foi um movimento que começou visando, eu estou falando principalmente dos precursores dela, né? Visavam ainda que a igreja continuasse unificada, mas não teve jeito. Acabou acontecendo uma reforma que dividiu, né? Aquela tentativa de uma igreja unificada, né? E a reforma protestante ela começou justamente por conta da corrupção que existia dentro da igreja católica, né? Num todo, envolvendo aí o catolicismo romano e ortodoxo, e foi uma tentativa, né, de que esses pontos tivessem sido revistos e que a igreja desse uma continuidade, mas isso não aconteceu na reforma. Acabou ocorrendo a divisão justamente pela igreja católica acabar se mantendo irredutível no que diz a questão dos erros que ela estava cometendo. E como os nobres também enxergaram a posição da reforma como algo inteiramente atrativo para eles, ela acabou se tornando algo, inclusive, político, né? Pois os nobres visaram, principalmente justificação pela fé, que excluíam, né, as penitências deles de um formato em ter que pagar o pecado com dinheiro. Então acabou se tornando interessante para eles e ocorreu essa divisão da igreja, né, que eu considero, como reformado, uma divisão de joio e trigo. Foi uma separação, sim, daqueles que quiseram perpetuar naquelas práticas que não condiziam, né, e acabou sendo uma divisão que ocorreu aí na história. Sim, bacana. Bem introdutório e bem direto, né? Para não falar de
de questões históricas, de dogmas, de imputações. Sim. Até eu vou tentar te responder aqui, deixando isso aqui de uma forma mais interessante possível, para que não seja aquele formato que todo mundo já conhece, muita gente que está assistindo o vídeo aqui provavelmente já conhece de reforma, então eu vou abordar pontos mais interessantes para edificar a gente de uma forma melhor. Isso aí, muito bem. Agora tem uma outra questão que muitos não sabem, mas que é importante frisarmos. Houve apenas uma reforma? Não, na verdade a igreja está em uma constante reforma, né? A pergunta, ela vem muito da erudição, principalmente calvinistas, né? Que vão colocar num formato de tópico. Mas a reforma a gente pode colocar que ela aconteceu parcial, imparcial, ou até mesmo em 3 tópicos, né? Por exemplo, como a pré-reforma que já acontecia ali com John Wycliffe, John Hus, Jerônimo, né? E esses, na verdade, foram os homens que já mostravam e identificavam que a reforma iria vir, né? Eles já mostravam Sim. ali, principalmente para o romanismo, que já iria existir uma reforma. Então, existiu essa pré-reforma através destes homens, né? E depois acabou vindo o luteranismo, né? O anglicanismo e depois o calvinismo, né? Então pode ser dividido em 3 tópicos, né? Mas a erudição, principalmente dos teólogos, divide isso de uma forma diferente ali, vai de cada um, mas eu classifico como 3, né? Que Sim. foi o luteranismo, o anglicanismo e o calvinismo posteriormente, mas a reforma ela continua a existir, né, dentro da igreja. Eu coloco como a principal responsável por tantas denominações, né? Porque nos trechos que se divergem acaba surgindo uma nova denominação, né? Porque existe muito aquele jargão, né? De que a placa da igreja não salva. De fato ela não salva, mas a heresia condena. E o que identifica isso é justamente a placa da igreja. Você imagina se a gente tivesse que sair de igreja em igreja para saber qual doutrina era pregada ali. Seria muito difícil. E a denominação nos auxilia a saber se aquela é uma denominação romanista, luteranista, né, ou anglicana, e aí a gente consegue saber o que está sendo pregado, principalmente no que quer dizer em questão aos dogmas e aquilo que a igreja visa expressar como doutrina. Sim. Foi bem interessante você falar a questão das denominações, que eu sempre tentei frisar isso bastante, não somente para os meus alunos, mas para quem eu converso, que é muito importante conhecermos a bandeira a qual nossa denominação defende, né? Nós precisamos entender o conceito ao qual a nossa denominação está inserida. Não é simplesmente entrar numa denominação, ser bem recebido, ser acolhido, né? Que isso acaba sendo o método ao qual uma pessoa hoje escolhe a igreja. Quanto mais bem acolhida ela é, mais ela vai se sentir bem e acabar ficando naquela igreja. Assistir o Ed René pregar. Pois é. Exatamente. E esse é o perigo. As pessoas vinculam muito a piedade, a hospitalidade, a fidelidade às escrituras, né? Então isso é uma complicação, porque um ateu ele consegue ser tão hospitaleiro quanto um cristão. Exatamente. Tá? Então o padrão não deve ser esse, mas sim o meio confessional a qual a igreja segue, né? Exatamente. Então, dando continuidade, nem eu estou entendendo minha letra. Jesus. Nasci para ser médico. Em que se diferenciavam teologicamente os reformadores dos demais cristãos? Olha, eu coloco novamente uma outra divisão em relação a essa pergunta, porque quando a gente coloca os reformadores e demais cristãos, a gente acrescenta os demais cristãos como cristãos. E aí existe um grande problema, né? Porque nós somos salvos mediante a fé? Sim. Aliás, esse é um dos principais slogans da reforma.
Porém, a fé por fé, ela não salva. Não adianta você falar que você tem fé em Deus, mas viver como se ele não existisse. Então, que fé é essa? A fé, ela vai ser uma fé legítima em Cristo quando em quem você crê como o único suficiente salvador da sua vida está depositado diretamente nele. Está depositada diretamente em Cristo. Agora, como que você consegue fazer uma associação a um romanista que vai, por exemplo, dividir a salvação com Maria e com outros, né, dogmas da igreja, como, por exemplo, o batismo, né? A igreja romana, na época, falava que o batismo era obrigatório, que ele era para a salvação, que se você não tivesse o batismo, você não seria salvo. Então, acontece justamente uma ligação, quando a gente faz essa pergunta, né, dos reformadores com os demais cristãos. A gente acaba colocando os demais cristãos. Então é interessante a gente colocar uma divisão, que foi justamente essa que aconteceu na Reforma, de colocar os cristãos legítimos e separá-los daqueles que não visavam algo puro, não visavam colocar a sua fé diretamente e ligada a Cristo. Mas a pergunta, eu entendi ela, e ela quer falar principalmente o que aconteceu na época, né? A venda dos cargos eclesiásticos e as indulgências, e principalmente o luxo ao qual a igreja romana se aproveitava e colocava principalmente os clérigos para poder utilizar, foi a principal chave para abrir essa, vamos colocar assim, essa porta que delimitava a verdade, né? E o povo começou a não aceitar mais essas práticas ao qual a igreja vinha acometendo ao longo do tempo, e Lutero vem e chega e fala: olha, nós precisamos fazer uma revisão nisso, tá? Vocês venderem cargos eclesiásticos porque a igreja tem poder, tá errado. Vocês venderem indulgências, que é para tirar parentes daquilo que eles diziam existir, né, que é o purgatório, também é uma prática que era óbvia, que era para arrecadação de dinheiro da igreja. Então a reforma ela começou justamente para não aceitar essas práticas que a igreja romana vinha tendo no momento, e Lutero chega para dar esse basta. Mas, como eu falei anteriormente, os pré-reformadores, vamos colocar assim, eles já alertavam a igreja de que algo deveria ser reformado, e que a questão era nessas das indulgências, da venda de cargos eclesiásticos, principalmente do poder financeiro e luxuoso que Roma estava se fazendo de utilizar com os papas e com os que andavam ali ao redor deles, né? Os bispos e arcebispos que estavam ali junto com o papa. Sim. Uma pergunta fora dessas perguntas. Você considera Agostinho, é claro que parece um anacronismo que eu vou perguntar, mas você considera ele um pré-reformador, mesmo ele estando ainda inserido no catolicismo, né, como bispo de Hipona? Mas você, devido ao conceito teológico dele, você o considera um pré-reformador? Eu considero, e é legal a tua pergunta, não, na verdade, que você introduziu dentro do assunto, porque ele vai direto de encontro com aquilo que eu acabei de falar. Agostinho foi um homem de Deus que reconheceu que estava errado, e qual que foi a primeira atitude dele? Por ter um coração voltado para Cristo, ele já começou a se voltar para as coisas erradas. Então nós temos um homem dentro da Igreja Católica, romanista, que ao identificar coisas que não condiziam, principalmente ali nas Escrituras, ele automaticamente já nega essas práticas. Ele já se abstém delas. Então, mostra que dentro da Igreja Católica, quando um homem é tocado por Deus, tocado pela palavra de Deus, automaticamente ele vai se voltar contra essas práticas. E Agostinho de Hipona é um exemplo de um cristão dentro da Igreja Romana, assim como aconteceu com alguns anteriores a ele, né, falando aí da patrística e
de outros grandes homens de Deus que tinham alguns erros doutrinários, né, questões até muito graves, mas a fé deles, ao, por exemplo, entrar para o livro dos mártires, eles demonstram com grandes evidências que verdadeiramente eram homens com a fé em Jesus Cristo, e não da boca para fora como os poderosos de Roma na época afirmavam. Amém. Boa resposta, é isso que eu penso também. Eu te perguntei justamente por isso. Não sei se é porque o meu personagem, meu teólogo favorito seja Agostinho, apesar do seu neoplatonismo ou de outros caracteres que ele aderiu também, mas independente disso eu achava a teologia dele muito boa, até porque ele estava inserido num sistema a qual ele não poderia pensar assim. Mesmo assim, exatamente, ele pensou... muito corajoso. Porque ele... Muito corajoso, porque a base de Lutero, Calvino, dos que vão vir depois é ele. E a base de Hipona era somente as escrituras, né? E alguma coisa da patrística, que na verdade não poderia ser utilizado como base, mas foi um homem muito corajoso. E é o que acontece quando um homem é tocado por Deus. Ele não se importa com o que vai acontecer com ele. Agostinho de Hipona é exatamente um exemplo de um cristão dentro do romanismo. Exatamente. Próximo tópico. O que foram os solas da Reforma? Solas da Reforma foram os slogans adotados, né? Visando, por exemplo, vou falar eles aqui no latim, né? Sola fide, sola escritura, solus Christus, sola gratia, sola deo gloria, né? Que visavam principalmente essa parte que eu já toquei anteriormente, que é o quê? Sola fide, depositar fé somente em Deus, somente em Jesus Cristo, canalizar essa fé de uma forma que ela não aceita, embora sejam os santos, Maria, os apóstolos ou qualquer outra fonte como objeto da fé depositada. Ela tem que estar depositada diretamente em Jesus Cristo. Depois vem a principal de todas, né, que aí é a mais conhecida, né, só a Escritura, que somente a Escritura é o nosso princípio, né, de fé e regulamento a ser seguido, né? A lei de Deus em si falando por si só. E solos Cristo, né, que tem a ligação ali com somente a fé, que também é a fé depositada somente em Cristo, e só a graça, que somos salvos somente pela graça, tanto no Velho como no Novo Testamento, somos salvos pela graça, e só lhe deu glória, né, que somente a Deus a glória. Nós também não aceitamos que a glória de Deus seja dividida com ninguém. Por quê? Porque as Escrituras dizem isso. Exatamente. Uma coisa que eu vejo, eu tinha feito um vídeo sobre isso, que o problema dos 5 solas, na verdade, hoje, não é o que vem depois, né? Sola Escritura, solos Cristos, porque se você for em qualquer igreja, seja ela pentecostal, reformada, neopentecostal, eles vão concordar. Não, com certeza, é somente Cristo, é somente a graça, é somente a Escritura. Mas o problema é o sola, é se somente as Escrituras está sendo seguida. Porque várias igrejas seguem a Escritura. O problema é se seguem somente a Escritura. Então, isso que se torna um problema. Porque tem igrejas que valorizam então você mais... que está assistindo aí, não adianta colocar o copo d'água em cima da televisão. Pô, aí você me arrebenta com um copo d'água aqui do lado, poxa. Mas olha, o problema é justamente esse. E eu vou falar uma coisa. É claro que nós presbiterianos, quando nós somos ordenados, não sei se com você também foi assim, mas existe ali eles falando sobre a confissão de fé de Westminster, se nós temos como padrão confessional e tal, e nós falamos sim, eu confesso, meu padrão confessional é a confissão de fé de Westminster. Todavia, eu também vejo reformados que têm a sua confissão de fé como canônica. E isso é um problema. Totalmente. Isso é um problema. Aliás, você tocou num ponto interessante. É o novo problema que vai surgir agora.
É um novo problema, que principalmente com presbiterianos novos, que estão vindo agora, que estão colocando a confissão de fé e o catecismo no mesmo patamar das escrituras, né? E isso é perigoso. A gente fala dos pentecostais que tem os usos e costumes, a tradição dogmática assembleana, mas às vezes a gente olha para dentro também da nossa confissão e vê esse problema de idolatria, né, de confissões. Existe esse problema. Exatamente. Um grande exemplo que eu costumo de usar por exemplo, esses que são os confessionalistas, né, que transformam de uma forma radical a confissão em um livro sagrado, eles não entendem que isso já ocorreu no passado. Os próprios judeus fizeram do Talmud, né, que é o conjunto de observações rabínicas sobre a lei, algo sagrado. E o próprio Deus encarnado vem aqui e fala, rapaziada, vocês estão completamente errados. Que é justamente toda a parte de tradição que é abolida. E o confessionalismo é a mesma coisa. A confissão existe como duto canalizador, para que saindo fora dela, a gente já esteja sob o alerta de acende um botão de heresia. Né? A confissão é um duto canalizador para a igreja seguir dentro daquele padrão. Quando você começa a sair fora... Quando você começa a sair fora de alguns capítulos, já acende um alerta. E aí você tem que ser corrigido nessa questão. Porém, fazer dela um instrumento de regra de fé e de prática já se torna uma idolatria e já está completamente errado. E, inclusive, você até fez eu me sentir aqui mentiroso, né? Porque eu também confessei sim, mas existe alguns problemas dentro da confissão que viriam, porque assim, nós temos um grande exemplo, quando é redigido uma Constituição, né? A Constituição, ela vai, na Constituinte dela, aderir a problemas da época e depois será feita emendas, porque virá problemas futuros ao qual nós não imaginamos. E a confissão deveria de ser feita a mesma coisa, porém, como a igreja hoje não se torna mais detentora, por exemplo, da confissão de Westminster como sendo dela, a gente não se reúne para falar dela, para fazer qualquer emenda sobre ela, a gente acaba tendo problemas atuais ao qual a confissão não fala ou qual ela vai contra. E aí, se você ficar nesse contra que está nas escrituras, você acaba se tornando um idólatra em cima da confissão, porque você abandona as escrituras para ficar com a confissão. A confissão precisa ser atualizada, né? Exatamente, ela precisa sofrer umas emendas, né? Aí sim dá para falar. Não a Bíblia. Pois aí sim dá para entender. Algumas confissões, se não me engano, a confissão escocesa, ela sofreu uma atualização, se não me engano, em 1973, algo Isso. assim. Né? Isso. Uma coisa também que você mencionou sobre o Talmud, né? É claro que você não foi anacrônico, né? Mas a compilação geral do Talmud, ela aconteceu depois de Cristo, né? Total. Mas os documentos talmudianos já existiam antes de Cristo. E os judeus só não receberam Cristo porque no Talmud estava falando que seria um Messias militar. Exatamente. Né? O Talmud não que foi quando eles erraram com Jesus, Bar Jesus. Isso, exatamente. Então eles estavam esperando um novo Judas, o Judas que foi lá dos Macabeus, né? Ele estava esperando um revolucionário, fazer aquilo que Judas Macabeus fez lá no período interbíblico. E não foi isso que Cristo proporcionou. E acabou que eles, olhando os documentos que estavam sendo deixados, acabou também não crendo naquele que veio. Né? E isso acabou acarretando um problema gravíssimo. Sim, foi um instrumento, na verdade, de desvirtualização daquilo que Deus já havia avisado. Né? Exatamente. E esse é o perigo. Esse é o perigo. Vamos para o próximo tópico. Agora, tratando de um assunto que o pessoal sente até um frio quando fala. Do que se trata o calvinismo? Olha, eu vou falar pelo lado histórico, porque é interessante para que todos saibam, né? Sair um pouco
reduto teológico que a gente já conhece, mas para que talvez alguém que esteja assistindo agora consiga entender de uma forma, de um contexto histórico. Esse título dado ao calvinismo, ele foi dado assim de forma pejorativa. Inclusive o próprio Calvino não aceitaria ser chamado de calvinista, pela questão de que quando eles falavam antigamente um calvinista, eles já falavam aquele que vai pregar para você a doutrina da predestinação, que significa aquela pessoa que já tem o caminho traçado por Deus, né? Então, era dessa forma que um calvinista era visto. Todas as vezes que nós temos em livros de história citado, os calvinistas, era alguém que viria com a pregação da predestinação. Então, ele foi um título dado de uma forma pejorativa, ele não foi aceito, mas acabou ficando justamente por aqueles que não concordavam. A mesma situação aconteceu com os puritanos, né? Também foi uma terminologia dada àqueles que não concordavam com eles, mas acabou ficando, e muitos gostam do nome. O nome puritanismo também é lindo, e ficou, e assim perpetuou na história. Exatamente. Eu até gosto mais do termo puritano do que do termo calvinista. Sim, mas até porque o calvinismo, eu falo muito isso para as pessoas, tá? O termo calvinismo não é só predestinação, não é só 5 pontos, ele vai muito mais além, tá? A visão calvinista, ela entra em questões políticas, ela entra em questões de comércio. Então, eu não falo ser um calvinista por esta questão. Mas na questão doutrinária, não temos o que falar de Calvino. Na questão bíblica, é exatamente a doutrina apostólica que ele trouxe de volta, porque a igreja havia se perdido já lá no século II. No século II, nós já temos traços dos pais apostólicos já se perderam nos mais diversos tópicos, a igreja se perdendo nas mais diferentes doutrinas, e a reforma é justamente comemorada agora, porque a doutrina apostólica ela foi trazida novamente para a igreja. E isso foi uma bênção da parte de Deus, foi aquilo que eu considero o único reavivamento que existiu, porque reavivamento é quando as pessoas estão cativas às escrituras. Então, quando nós falamos que existiu um reavivamento com pessoas caindo, gritando e pulando, isso não é reavivamento. Reavivamento é o povo estar cativo às escrituras. E vemos que esse contraste que tem aí, não totalmente contraste, que também tinha uma ligação muito forte com Lutero. Todavia, Lutero foi mais uma questão dogmática, sacramental, pastoral, do que em si uma reforma teológica. Podemos ver que a reforma teológica de verdade, ela veio mais em Genebra, né, por Calvino. Na verdade, o reformador conhecido por ser um grande teólogo não é Lutero, mas sim Calvino. Sim. Né? O objetivo de Calvino foi realmente trazer a clareza das escrituras, né? A perspicuidade das escrituras que estava sendo deixada de lado. Estava sendo trazida uma teologia totalmente erudita, fora dos padrões da sociedade daquele período, e também uma teologia totalmente falha devido à sua alegoria, né? Orígenes teve uma influência muito grande no cristianismo, a ponto de influenciar a patrística de maneira quase geral, e aquilo ainda estava aceso na época de Calvino, e Calvino veio trazer essa clareza textual, né? Como exegeta, como um grande intérprete das escrituras, principalmente do Antigo Testamento. Então, nós vemos essa clareza em Calvino, mais em Calvino do que em Lutero. Exatamente. Calvino, ele foi, sem dúvida, a mente que, vamos dizer assim, deixou a reforma de uma forma muito mais sólida, muito mais incisiva naquilo que ela queria. Então, como eu falei, a reforma começou por conta de indulgências, começou por conta de cargos eclesiásticos, começou com outro propósito, mas foi um pretexto, eu vou colocar assim, até usado por Deus, para que depois, quando chega Calvino, essa maravilha de reavivamento
de se voltar para as Escrituras acontece. E aí nós vemos algo que as pessoas têm um certo receio em ter essa aceitação, que é Deus usando determinados erros ou pecados em benefício de um propósito dele, que foi exatamente o que aconteceu na Reforma. Exatamente. Pleno acordo. E não vemos essa funcionalidade de Deus usar equívocos somente na Reforma, né? Vemos isso na Bíblia também. Deus permitia. Deus não só permitia, como ele decretava que a pessoa errasse mesmo em algum aspecto, né? Que a pessoa já tinha a natureza caída, e Deus já decretava para que a glória dele fosse manifesta de maneira plena e coerente. Espero que Exatamente. as pessoas aí não se incomodem de eu falar que Deus decretou alguém errar. Pelo amor de Deus, não se incomodem, e qualquer coisa aí, vocês me perguntam depois por que eu estou falando isso. Mas não vamos focar nisso, não. Próximo tópico: o que podemos aprender com a reforma em nossa igreja atual? Em vários aspectos. O que nós podemos aprender para a igreja atual é que aquilo principalmente que nós estávamos falando, de que nós não devemos canonizar homens, nós não devemos voltar a nossa fé estritamente a esses homens, como por exemplo aos que foram usados na Reforma. Nós devemos nos voltar à Escritura, devemos nos voltar àquilo que eles colocaram a própria vida em jogo no passado para poder dar esse benefício para nós nos dias de hoje. Porque se não tivesse havido a reforma, nós estaríamos dentro de uma igreja rezando uma missa. Então, por conta desses homens que foram fiéis àquilo que Deus tinha colocado no coração deles, nós conseguimos encontrar a verdade, chegar até esse patamar de que Deus pudesse novamente falar conosco. Porque, como eu falei na outra vez que a gente estava fazendo uma conferência, Deus no passado ele falou de forma natural, utilizando meios da natureza, né? Antes, em Adão e Eva, ele já falava de uma relação pessoal com eles, depois ele começa a utilizar a natureza. Posteriormente, Deus usa os profetas, e depois ele desce pessoalmente, depois fica os apóstolos, e aí nós temos um silêncio, justamente por conta da invasão do pecado. E vejamos, como que Deus poderia se comunicar com o homem se Deus não tolera esse nível de pecado ao qual nós nos encontramos hoje? E aí um homem, à luz de velas, vê na Bíblia escrito que nós seríamos salvos somente pela fé, e que as Escrituras era a forma de Deus falar conosco. E aí o mundo ganha uma luz, né? Você pode ver que após a reforma é onde o mundo consegue ser cristianizado, onde ele atinge o auge do cristianismo, né? E depois a gente vê ele cair numa decadência, justamente por abandonar os princípios que os reformadores nos ensinaram. Mas o que ensina e traz para a igreja é justamente que, ainda que estes homens da reforma tenham sido usados, tenham sido instrumentos de Deus na nossa vida, eles ainda eram errantes. Tá? Então Calvino, ele não pode ser um Deus para nós. Lutero não pode ser um anjo para nós. Zwinglio não pode ser uma estátua para nós. Nós devemos nos livrar de toda idolatria quanto a estes homens e ficar com o que eles verdadeiramente queriam ensinar para a igreja, que nós devemos se voltar para somente a Escritura. Glória a Deus. É isso que eu costumo falar para algumas pessoas que me perguntam por que eu sou calvinista, né? Porque tem muita gente aqui na minha cidade que me conhece mais da época que eu frequentava igrejas arminianas. E mesmo sendo calvinista, eu continuei nas igrejas arminianas, né? Deve ter uns 3 a 4 anos que eu saí apenas. E elas sempre me vinham e perguntavam: poxa, você ficou tantos anos na igreja tal,
Como assim? Agora você é calvinista? Um tipo de pessoa que acha que a gente não tem como perder a salvação. Então aí eu vou crer em Deus e vou viver de qualquer maneira. Então o que acontece? As pessoas observam o calvinismo. O pior de tudo é isso: a pessoa observar uma visão teológica de forma rasa. Esse é o problema. Isso também acontece com o arminianismo. Eu não posso falar contra o arminianismo se eu não conheço ele profundamente. Eu tenho que pesquisar qual é a essência do arminianismo. O que ele produz? Será que tem algo de bom ali? Claro que não. Será que tem algo ali que pode me ensinar? Então, independente disso, eu tenho que pesquisar, eu tenho que entender o assunto e ver se aquilo tem alguma ligação com as escrituras, tá? Porque o porém de tudo que muitos não entendem é que todas as heresias cristãs que surgem, ela nasce de um versículo bíblico. Exatamente. É simples assim. Nasce de um versículo bíblico. O calvinismo, no entanto, que é a fé que eu professo, que é o padrão teológico que eu professo, é justamente o padrão que segue o todo das escrituras. Por isso que, assim como Heber Campos fala, não é somente só a escritura, mas é toda a escritura, né? A gente tem que olhar para a escritura como um todo e assim tirar as conclusões. Então acho que o calvinismo também vem trazer essa essência para nós. Todos os comentários de Calvino, por exemplo, ele vem dizer isso. Ele sempre faz uma teologia bíblica de qualquer conceito sistemático que ele venha a ter. E isso, para mim, é o que faz eu ainda ser calvinista. Exatamente, o calvinismo, ele vem justamente na parte doutrinária, né? E até um ponto interessante que você falou e que eu poderia acrescentar no tópico ao que fala relacionado ao nome calvinismo. Deram o nome calvinismo para justamente não ficar como doutrina bíblica, tá? Esse era o nome ao qual nós deveríamos usar. Doutrina bíblica. E o calvinismo foi colocado justamente para substituir, maquiar a doutrina, o nome, a doutrina bíblica, para que as pessoas justamente se espantassem quando você fala calvinismo. Mas o calvinismo nada mais é do que a doutrina bíblica. É o maior compêndio sistemático que existe da Bíblia. Sim. E o interessante, que muitos não sabem também, é que os 5 pontos de Calvino são mais pontos apologéticos do que pontos doutrinários, porque eles foram feitos para uma defesa, né? O Sínodo de Dort, eles usaram essas sintetizações do pensamento calvinista para refutar uma remonstrância, que foi justamente a remonstrância arminiana, né? Então eu vejo os 5 pontos, além de pontos bíblicos, como pontos apologéticos. Eu acho que quando a gente observa dessa maneira, nossa perspectiva também acaba dando uma mudada em relação aos 5 pontos. Exatamente. Bom, agora o último tópico. Qual a maior característica de um reformado? Essa é a pergunta central que eu vou fazer para todos vocês, tanto para você, quanto pro Hoffman, quanto pro Rubens. Vai ser, essa pergunta no final vai ser sempre feita. Sim, essa pergunta, na verdade, ela vai juntar todos, né? Luteranos, anglicanos, não todo tipo de pensamento do calvinismo, luteranismo e anglicanismo, mas o que faz nós sermos reformados são eles: depravação total, eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível e perseveração dos santos. Esses 5 tópicos são o que fazem de você um reformado. Se você sair deles, você já pode se declarar alguma coisa fora de um reformado, porque são esses tópicos que, na verdade, essa é a confissão do reformado. Se você sair fora dela, você automaticamente deixa de ser um reformado, que são os 5 pontos do calvinismo, né? A tulipe. Se você estiver fora dessa confissão, né, reformada, automaticamente você deixa de ser um reformado. Porque era o pensamento dos reformadores e o que eles concordaram entre maioria e minoria. Sim.
Bom, eu espero que o meu amigo Igor esteja vendo esse vídeo, porque o meu amigo Igor, vou dar nome aos bois, porque eu sou desse, igual Paulo, né? Paulo falava, ó, sei lá quem, ó, esses aí, jogue a Satanás. Vou citar nomes mesmo, porque eu não sou baú. O Igor fala que é arminiano, e é reformado, porque a Armínio era reformado, então ele é um arminiano reformado. Rapaz. Ó, Igor, pra você ver que não é só opinião minha. Tá aí, reverendo Derek, tá? Não sou eu que implico com você, tá? Pra você, não tem como, você tem que tomar uma decisão. Você tem que se converter, sair desse negócio de livre-arbítrio aí, que não é contigo não. Ou é reformado ou é calvinista. Exatamente. Ou é arminiano. Porque se concordar com a opinião de Armínio, é arminiano. Exatamente. Porque eu penso o seguinte, existe uma diferença de um teólogo estar inserido num período reformado para ele ser um reformado. Existe diferença. Exatamente. Armínio estava inserido num ambiente reformado, né, na reforma holandesa. Mas ele não tinha o pensamento reformado. Existiam vários outros que também não tinham. Vários outros. Tá? No entanto, é aquilo que eu falo. Na questão arminiana, eu até conversei com um rapaz que ia fazer um debate ao vivo dele com um arminiano. Eu falei assim, veja bem, a igreja já parou para essa questão. Já ouvimos eles. Paramos por 2 anos para ouvir todos os remonstrantes. Ouvimos, refutamos, não foi suficiente ainda. Tivemos que excomungar eles da igreja. Aí, você tocou num ponto muito interessante. Por exemplo, eu não vou dar nomes aos bois, tá? Para não deixar polêmico. Mas um diretor de um grande seminário de São Paulo, ele afirmou que nós temos que ser mais calmos, tolerantes, mais amorosos, e que estes são irmãos em Cristo. Uhum. E a pergunta depois feita a ele é heresia? E a resposta foi, é heresia. Então, não tem como você falar que sim e que não ao mesmo tempo, fica inteligível. Filosoficamente, é como você dizer que a cor rosa é rápida, fica inteligível esse tipo de conversa. Então, nós não temos como afirmar que são irmãos em Cristo se a própria igreja já parou para ouvir, colocou como heresia, não foi suficiente, ainda excomungou. Então, esse debate ele já ocorreu. O calvinista que está chegando, isso é para quem está assistindo a live. O calvinista que chegou agora, que está conhecendo principalmente os 5 pontos do calvinismo, você não tem que entrar em debate com o arminiano. Você pode sim expor para ele, por exemplo, os 5 pontos do calvinismo, mas o debate não adianta você querer fazer. Claro, porque se você tiver domínio, principalmente dos 5 pontos do calvinismo, você vai bater. Só que você está batendo com batendo cachorro morto. Tá? É óbvio que você vai usar isso para ganhar um debate, mas que isso não influencie os vossos corações, para que vocês estejam visando que um irmão tem entendimento da verdade. Então esse debate ele já ocorreu, não deve ocorrer mais. Nós podemos tratá-lo com humor, sim, porque Deus manifesta o humor nas Escrituras. Então nós podemos se divertir quanto a essa questão, sim, mas visando também não humilhar e que esse debate já ocorreu, não deve ocorrer mais. É isso que eu queria passar para que as pessoas entendessem, porque não adianta você ficar fazendo live com arminiano para você ficar batendo. Se a pessoa aderiu a um sistema, por exemplo, do pensamento arminiano, eu já coloco um grave problema ocorreu. Então é muito difícil que essa pessoa queira aceitar esse ponto. Ela já declarou o calvinismo como inimigo dela e só Deus tendo misericórdia dela para poder incluir isso na mente dela, que é justamente aquilo que está nas Escrituras, nada mais que isso. Sim, sim, com certeza. E eu vejo de uma maneira que é o seguinte, eu considero todo pensamento monergista, todos que creem monergisticamente, como meu irmão.
Tá? E creio que todo pensamento sinergista se encaixa em heresia. Tá? Então, por exemplo, um luterano não é calvinista. Tá? O pensamento luterano tem alguns aspectos soteriológicos diferentes, você sabe. Sim. Todavia, eu considero um luterano um irmão na fé. Sim, sim. Tá? De mesma forma, o anglicanismo clássico, que era monergista, que hoje não é. Tá? Hoje temos aí até C.S. Lewis, por exemplo, que era anglicano, ele era arminiano, né? Às vezes aí Alistair McGrath também solta uns negocinhos que parece que ele é arminiano. Não, esse não. Esse aí esse aí, o começo da teologia dele, que vai dizer vamos pular isso aí, pode dar continuidade, vamos não vai estender demais isso aqui. Vai estender demais. Por acaso você ia falar da apologética evidencialista? Exatamente. A gente vai montar conferência para isso. É verdade. Isso aí vai precisar de muitas horas para ser falado. Esse vai. Então, essa questão nós temos que entender. Tá? É claro que no luteranismo existem algumas coisas ali que eu chamo de equívoco teológico. Né? Não é heresia, é um equívoco teológico. É um erro teológico, exatamente. É um erro teológico. Isso aí a gente tem que saber diferenciar. Por exemplo, eu sou amilenista, mas tem presbiterianos calvinistas que são pré ou que são pós-milenistas. Não é por isso que eu vou chamá-los de herege. Tá? Então eu considero como um erro teológico. Agora, a partir do momento que a essência da graça é abalada, podemos considerar como uma heresia. Porque o problema não é simplesmente eu falar que eu tenho livre-arbítrio, eu tenho escolha, nós não somos robôs. O problema não é esse. O problema é quando isso afeta a graça. Né? A graça ela tem uma essência. A essência dela é que ela nos justifica, mas não nos torna responsáveis pela graça. É a graça que faz todo o papel. A partir do momento que eu falo que Deus me deu a graça, mas eu também escolhi, eu estou dizendo que eu fiz uma obra. Eu estou dizendo que se não fosse a minha escolha, não ia adiantar a graça. Se não fosse eu dizer sim, a graça não ia valer de nada. Então isso está afetando a graça. Aí se torna uma heresia, e uma heresia grave. Exatamente. Eu vou novamente frisar 2 pontos que eu falei, que a fé por si só, ela não salva. A fé tem que estar em Cristo. É justamente isso que o irmão está falando. Que quer dizer o quê? Por exemplo, C.S. Lewis, Moody, John Wesley, são homens que eram inimigos do mundo, são homens que declaradamente se mostravam contra esse mundo e que Cristo era o foco, Cristo era o objetivo deles. Eles não ficavam pregando arminianismo, eles não ficavam como o Eli Soares, não ficavam como esses arminianos pregando o arminianismo, voltados para o arminianismo. Não, o foco deles era Cristo, o foco deles era levar o evangelho, pregar o evangelho. Leonard Ravenhill, você vê que ele é um cara inimigo do mundo, certo? Não tem como você olhar para ele e falar assim, olha, ele foi para o inferno por ser arminiano. Não, mas também não tem como você olhar para eles e falar que eles ficavam pregando isso. Não, a estrutura do pensamento deles estava toda canalizada em Jesus Cristo. E nós devemos lembrar que o quê? Que nós não somos Deus para dizer quem está salvo ou quem não está salvo. Porque pode ser que reformadores, ao exemplo, não tenham sido salvos como o próprio Lutero, como o próprio Zwinglio, por questões de coisas que eles cometeram no passado. Certo? Então, Deus que estabelece quem vai ser salvo ou não, mas a evidência salvífica, ela se caracteriza justamente quando nós vemos que a pessoa é um inimigo do mundo, certo? Agora, existem pregadores do arminianismo que não são inimigos do mundo, eles são pregadores do arminianismo, eles querem empurrar a teologia sistemática deles, empurrar o pensamento arminiano. Cristo fica em segunda parte, e esse é o problema. Assim como existe o problema inverso.
Tá? Assim Sim, como sim. existe aqueles que querem pregar o calvinismo e se esquecem que a graça deve ser depositada, a fé deve ser depositada somente em Jesus Cristo. Então, a fé por fé, ela não salva. A fé, ela tem que estar canalizada em Jesus Cristo. Se ela não estiver canalizada em Jesus Cristo, a probabilidade de você se dar muito mal é gigantesca, para não dizer enorme. Exatamente. E uma coisa que eu vejo é que, pelo menos em calvinistas mais novos, né, sei lá, calvinistas de 18, 19 anos, é que eles falam do calvinismo usando a fala de Calvino. Agora, o problema, por exemplo, é que eles não olham os pós-reformadores que eram calvinistas, como Jonathan Edwards, John Owen, A.W. Pink. Esses homens não citavam Calvino. Esses homens citavam as escrituras. O fato deles serem calvinistas era simplesmente o fato deles serem bíblicos. O fato deles entenderem que por si só é impossível alcançar a salvação. Então, a melhor maneira de falarmos do calvinismo é falarmos da escritura. Porque era disso que Calvino falava. Eu não vou citar a predestinação, por exemplo, citando as estudas. Eu vou falar da predestinação citando Romanos 9, né? Ou citando Salmos, né? Ou citando Romanos 1, 2 e 3, que fala que não há um justo sequer. Se não há um justo sequer, não tem como eu alcançar a salvação. É apenas de uma maneira externa. Então, quando eu trato do calvinismo através de uma teologia bíblica, né, é ali que vai nascer a melhor apologética. É o que você falou. O problema da apologética evidencialista é que ela não nasce nas escrituras, ela nasce nas evidências naturais. Isso é um problema. Porque quando nós olhamos para a natureza, a gente não vê nada natural, a gente vê o sobrenatural, porque foi Deus que criou. Então, a nossa pressuposição é as escrituras. As escrituras que explicam a criação, é as escrituras que explicam os fins das coisas, é as escrituras que explicam se eu fui predestinado ou se é o meu livre-arbítrio que vai me levar. Então, é a teologia bíblica, é as escrituras e nada além dela. E é isso que eu costumo falar sempre. Exatamente, essa é a principal, o principal benefício que a reforma nos trouxe. Colocar as escrituras no lugar onde ela deveria estar, que é a forma em que Deus fala conosco, certo? Olha, Ângelo, eu sinto uma dor no coração quando eu vejo muitos falarem assim: olha, Deus falou no meu coração. Olha, eu sentia que Deus falando comigo e Deus mandou eu te dizer. Irmão, isso dói em mim. Sabe por quê? E uma coisa que as pessoas se assustam. Ângelo, sabe quantas vezes Deus falou comigo? Tirando pela Bíblia? Uma vez só. Foi o suficiente para mim me converter, mudou minha vida. Eu nunca mais fui o mesmo. Minha esposa se converteu só de ver o que tinha acontecido comigo, de ouvir Deus uma única vez. E as pessoas saem por aí dizendo: Deus falou no meu coração e eu quero tomar tal atitude. Deixa eu orar para ver o que Deus vai falar, porque eu preciso decidir se eu vou comprar esse carro ou não vou. Aí a pessoa vai lá, ora e acha que Deus falou para ela comprar, mas na verdade foi a pura impulsividade dela. Então nós devemos, acima de tudo, ter uma sinceridade conosco, porque se Deus não falou conosco, nós somos mentirosos. Nós somos réus de justiça. Então nós devemos entender que a nossa regra de fé e de prática para nós conduzirmos a nossa vida está lá nas escrituras. Se eu vou ter que deixar de comprar um carro ou não, eu vou fazer e pedir para que Deus me abençoe, certo? Senhor, seja comigo nessa escolha, certo? E eu vou tomar a atitude a ser escolhida, certo? Porque Calvino é um grande exemplo de que falou que a mente antecede a vontade. Então, você acha que você tem vontade, mas Deus está antecedendo na sua mente. Você pode comprar um carro errado, que vai te conduzir à glória de Deus. Você pode comprar um carro dá certo e ser para a glória de Deus também. Então, ou seja, através da mente do ser humano, através da nossa mente, Deus nos conduz aonde Ele quer. Então tome cuidado quando Deus verdadeiramente fala com você ou não fala, porque se você falar que Deus falou com você e Ele não falou, você se torna réu de justiça, um mentiroso. Muito bem. Isso aí é um padrão básico, não somente
de calvinistas, mas eu creio que deveria ser um padrão básico para qualquer pensamento cristão. Porque o problema disso tudo não é nem o arminianismo, mas é o misticismo, né? Que é claro, eu não posso falar que Armínio era místico, porque não era. Esse misticismo que vemos hoje, ele não tinha, tá? Então, esse é o perigo de acharmos que Deus se comunica através de osmose, né? Que Deus vai se manifestar ou em alguma coisa, ou audivelmente, sendo que essas pessoas não querem abrir a Escritura e ver o que realmente Deus quer nos dizer. Porque é isso, é assim que funciona. Eu falo com Deus na minha oração e Ele me responde nas Escrituras. É um diálogo, não pode ser um monólogo. Né? Exatamente. E semana passada, uma moça chegou em mim, ela tem uns 15 anos de igreja, ela é da Igreja Assembleia, e ela me fez uma pergunta. Ela falou, pastor, a minha vida inteira eu não ouvi a voz de Deus. A minha vida inteira eu não senti que Deus estava falando comigo. Aí eu falei, você já leu a Bíblia? Ela falou, faço isso todo dia. Eu falei, então Deus está falando com você todo dia. Exatamente. Entendeu? Só que isso não está sendo ensinado. A gente está vivendo um evangelho muito místico. Exatamente. E esse é o problema esse geral. ensino errado prejudica os sinceros de coração como ela. Exatamente. Eu preciso fortemente que ela veja essa nossa live, cara, porque muitas das perguntas que ela me faz, principalmente que ela me faz pelo WhatsApp, são perguntas que foram faladas hoje, mencionadas hoje, como a suficiência das Escrituras, como entendermos a graça, que é um fator, creio que seja principal do Evangelho, entendermos essa graça, uma graça tal que até Abraão entendeu, né? Como diz Romanos, que o Evangelho foi pré-anunciado para Abraão, e ele entendeu esse Evangelho. Né? E creio que nós podemos entender hoje também, se lermos como deve, sem entendermos como deve, sem nenhum dogmatismo, né? Realmente da maneira bíblica, como fomos ensinados a estudar. Então, meu amigo Derek Reis, eu agradeço a você fortemente por mais uma presença aí que você se dispôs a fazer. Sei que você é um homem ocupado, não está tão ocupado esses dias que eu vi o senhorzinho lá na praiazinha lá. Tava tomando banho, mostrando lá a paisagem e eu trabalhando. Tá bom, beleza, show de bola. Fazer o quê, né? Ângelo preocupado, falou assim, tem a conferência, e o bonito na praia. Tá certo. Pois é. Vai vendo aí. Não, mas eu que agradeço, meu irmão. Há uma oportunidade que você dá, da gente, não só eu e você, mas passou 1h02, eu nem vi, de estar falando de Deus. Não tem nada mais gostoso, não tem nada mais prazeroso, mais gostoso do que ir pra praia, mais gostoso do que tudo, falar sobre Deus, aprender desse Deus, dividir desse conhecimento que a gente tem sobre Deus e voltar essa reforma que é comemorada, né, na data de amanhã, né, vai ser o dia da reforma, hoje é dia 29, né? Não, hoje é 29, vai ser sábado. Vai ser sábado, dia 31. É que iniciou aqui antes, né, a conferência. Eu tô perdido nos dias. E agradecer a Deus pela reforma, que foi um grande avivamento, por nos colocar frente a frente com a verdade, que é Jesus Cristo, nada mais que Cristo, e nos abençoar num todo, né, de podermos hoje termos jovens se voltando ao Evangelho, de novamente uma outra reforma que aconteceu, né, Danjo, que a gente pode falar, que foi esse reavivamento da reforma, né, porque ocorreu a reforma, né, e no século XV, e depois, posteriormente, agora nós estamos vivendo um novo interesse pela reforma, né? A gente pode ver que há 4, 5 anos atrás essa data mal era comemorada na igreja, e hoje jovens estão adentrando o seminário, estão buscando ler das escrituras, e eu gostaria de deixar uma coisa muito importante para aqueles que estão assistindo a live e aqui pra gente, que nós devemos o quê? Sempre ler a Bíblia, que é isso que a reforma trouxe, o sola escritura. Nós devemos ler a Bíblia e secundariamente livros que falam sobre a Bíblia, para que livros que falam sobre a Bíblia não sejam também o nosso primeiro objeto a ser analisado, que seja Deus sempre falando em primeira instância e não em segunda.
Tá bom? Glória a Deus por isso. Muito obrigado por essa sua sugestão, muito rica por sinal. E eu queria te pedir que você fizesse a oração final, pode ser? Amém. No